Primeiras páginas comentadas de sexta-feira, 24 de junho. E o Correio da Manhã diz que foram 5 dias de tortura por dívidas de bruxaria. A família da bruxa usou a menina como refém para a mãe pagar serviço de amarração, imaginem. Tita, marido e filha foram detidos. Suspeita fugiu para Leiria, mas foram buscá-la. Torturadores e assassinos usam remédio para calar gritos de criança de 3 anos. Sobre isto acabei de fazer um vídeo, portanto não vou dedicar mais tempo a isto para já, embora volte aqui a dizer o que disse no meu vídeo que hoje fiz. Se conhecerem alguém, conhecerem casos de crianças que estejam em risco, eu sei bem que há profissionais que são pagos para tratar desses assuntos, mas pronto, se conhecerem algum caso desses, que crianças são maltratadas, são subnutridas, que não são cuidadas pela mãe, pelo pai ou por ambos, por favor, façam chegar a vossa denúncia junto ao primeiro posto da PSP, da GNR, porque é o primeiro passo, porventura, para salvar a vida dessa criança. Há também uma linha, a linha de apoio SOS Criança, que é 116 111. Vou pôr aqui em baixo, numa legenda, 116 111. Podem fazer denúncias anónimas, ninguém vos pergunta quem são, através do telefone. Também há essa possibilidade que eu até nem sabia hoje. É só isto que eu vos peço. Denunciem, telefonem. Esta criancinha não teve culpa nenhuma de ter uma mãe completamente louca que, sabendo que ela estava raptada, foi para os karaokes cantar. Bom, isto é inadmissível e os assistentes sociais tinham a obrigação de denunciar estes casos à justiça. Vejam o meu vídeo de hoje sobre isto. Infelizmente, o mesmo SEM tem outra notícia cá em baixo. Pai e filho menor morrem em acidente brutal em Abrantes. Nós não conseguimos baixar o número de vítimas mortais. Pai com 37, filho com 8, morrem contra um caminhão, um acidente em Abrantes. Parece ser um dos nossos destinos, um dos nossos fados neste país, mas olhem que não há milagres e não se pense que isto é menos um fado ou uma mala pata. É que os moradores da zona descrevem aquele troço de estrada onde houve o acidente como um ponto particularmente perigoso. Em novembro do ano passado, portanto há poucos meses, uma colisão entre outro pesado e um veículo misto de passageiros causou a morte de outras 2 pessoas e provocou ainda 5 feridos. Portanto, estão a ver, só naquele troço, em poucos meses, 7, 8 meses, já vão 4 mortos e 8 feridos graves. Alguém vai fazer alguma coisa para melhorar aquele troço? Claro que não. Em baixo, 2 pequenas notas. Preço das casas volta a subir para o novo recorde, já nem sequer é notícia, é o normal. E o Zé Rodrigues dos Santos parece que dá notícia de si próprio no telejornal. Meus caros, há limites para tudo, não é? Não é. O JN diz-nos que a subida de preços obriga 2/3 dos portugueses a cortarem na alimentação, mais de metade a dia compra de carro, casa, eletrodoméstico e férias, mas vejam, 2/3 dos portugueses, sabem quantos portugueses são? São 6.700.000 portugueses. Estão já a cortar na alimentação. Quem ouvir falar António Costa na Assembleia da República vai jurar que este Portugal está melhor que nunca. Mas depois temos estas notícias. E na primeira página dos jornais, eu só me admiro é como é que isto ainda sai nos jornais da primeira página. 2/3 já está a cortar no último reduto que se pode cortar, que é a própria alimentação. É o último reduto. Em baixo, automóveis, apoio à compra de elétricos esgota em 90 dias. Vamos lá, meu povo, toca a comprar carros elétricos. Se fossem assim tão bons, não precisavam de subsídio, para não? E depois dizem, Viseu, estrada inaugurada 2 vezes, abre guerra entre autarcas. Isso é o que acontece sempre, meus caros. Acontece, eles inauguram as coisas múltiplas vezes. Antigamente era a primeira página, agora não. Agora, primeiro inauguram, depois lançam a primeira pedra. São 2 inaugurações por cada obra. O Público diz-nos que a Ursula von der Leyen diz que é um dia bom para a Europa, ontem. Ucrânia e Moldova já são candidatos à adesão à União Europeia, portanto isto agora já são candidatos, em menos de 10 anos eles conseguem entrar. Eu recordo que há países há 20 anos à espera de entrar. Número de baixas quase duplica e passa a 2 milhões entre janeiro e maio. Baixas médicas, ok? Nos primeiros 5 meses do ano foram atribuídas mais de 912.000 baixas médicas do que a igual período do ano passado. Quase 1 milhão. Só até maio o Estado desembolsou 617 milhões de euros em prestações de doença, meus caros. Brutal. Eu não consigo comentar isto. Façam favor de comentar vocês aqui nas caixas de comentários abaixo. Muito obrigado.
Numa pequena caixa em baixo diz Setúbal, aquela criança foi sinalizada por estar em risco na família. Eu falo isso no meu vídeo de hoje. A CPCJ identificou o ambiente familiar que punha em causa o bem-estar daquela criança. O caso chegou ao Ministério Público em janeiro de 2020. Portanto, estamos em 2022, tiveram 3 anos para alguém fazer alguma coisa e ninguém fez rigorosamente nada, e o resultado foi este. Na Assembleia da República, finalmente os deputados perceberam que esta coisa dos judeus sefarditas não era mais do que um negócio de nacionalidades, de milhões. Toda a gente foi feita português, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Portugal, e agora tentam pôr um travão neste grande negócio. É pena termos chegado a este ponto. Eu recordo que há vários meses, talvez mais de um ano, o Chega falou nisto e denunciou este grande negócio. Na altura ninguém quis saber, era um deputado único, não se lhe passava cartão nenhum, agora são os deputados todos a correr atrás do prejuízo. O Diário do Kremlin não tem notícias, portanto traz uma entrevista na primeira página, não vou perder tempo com isso. Acidente Eduardo Cabrita, obras onde morreu o trabalhador não cumpriam regras de segurança. Mais uma. E aquele ex-ministro tudo fez para fugir com o rabo à seringa. Felizmente parece que não vai conseguir. Imobiliário, venda de casas a estrangeiros sobe mais de 70% e preços aumentam em 3 meses. Especulação imobiliária, meus caros, para estrangeiro. São aqueles que ainda têm dinheiro para comprar casas em Portugal. O Jornal I também não tem grandes notícias, por isso mete mais uma entrevista, mas esta é curiosa, porque fala de Salazar e do fascismo, diz José António Saraiva, que era o antigo diretor do Expresso ou outro semaneiro, não me lembro, que há uns anos atrás dizia: nunca gostei de chamar fascismo ao salazarismo, é um fascismo rural relativamente suave. Amigo José António Saraiva, o regime salazarista nunca na vida teve nada a ver com o fascismo. O fascismo morreu, tal como o conhecemos, no dia 30 de abril de 1945, em Berlim, num bunker, com o suicídio de Hitler. 3 dias antes tinha morrido, ou tinham morto, tinham assassinado Mussolini. Portanto, foi em finais de abril que terminou para sempre o fascismo. Isso sim, o regime italiano de Mussolini e o regime alemão nazi de Hitler foram os únicos 2 regimes que se podem denominar de fascistas. Houve muitas outras ditaduras, inclusivamente na América Latina, sim, em Portugal e Espanha, mas fascismo nunca esteve presente em lado nenhum. É só ler, é só estudar. Mas ele completa: o que se morreu aqui durante 40 ou 50 anos, morria-se em Itália numa noite. Aí sim, verdadeiro fascismo. Tento ver um Salazar mais complexo, por um lado ditador, por outro um homem que trouxe a ordem, evitou a guerra e valorizou as instituições. O meu avô dizia que antes de Salazar isto era um país paupérrimo, era uma selva. O salazarismo, na sua primeira fase, é altamente eficiente. É o regime que moderniza o país. E isto são palavras de José António Saraiva, não são minhas. Eu tenho apenas o testemunho do meu avô, que era salazarista, que era contraposto sempre pelos testemunhos do meu pai, o seu filho, que era antifascista, como se chamava. Portanto, eram umas ricas reuniões lá em casa, umas belas de umas discussões, mas isto permitiu-me ver os 2 lados do prisma, não é? Do problema, os 2 prismas. De um lado, os olhos da esquerda e, por outro lado, os olhos do salazarista convicto, que era o meu avô. Caixas ao fundo. Vacinas evitaram 19,8 milhões de mortes. Ninguém pode fazer este cálculo. Nós não sabemos quantas pessoas iriam morrer sem as vacinas, portanto isto é fake news barato. Politécnicos, PS vai votar a favor da proposta sobre doutoramentos em politécnicos, meus caros, para os quais ninguém concorre, ficam com mais de metade das vagas abertas, com 9,5 de média. Sobre a monkeypox, OMS pondera declarar emergência de saúde global. Não pode perder o comboio, amigo Tedros, o mediatismo ia dar-lhe, ok? No Afeganistão, talibãs pedem apoio à comunicação internacional e eu gostava de saber o que é feito do Afeganistão e dos talibãs que ainda há poucos meses enchiam as nossas televisões e os telejornais todos de uma ponta à outra e de repente deixaram de se falar nisto. Ou seja, aquelas mulheres todas que tinham que andar de burca, que já não podiam tirar a carta de condução, que não podiam sair de casa, não podiam ir à escola, tinham que ficar... Tudo isso desapareceu de um momento para o outro, meus caros, deixou de ter interesse jornalístico. Pois é, mas tem interesse sociológico. Eu gostava de saber o que é que aconteceu no Afeganistão, não apenas naqueles dias em que houve aqueles desacatos no aeroporto, com toda a gente a fugir. Não, eu gostava de saber o que é que se passou desde então até agora. Mas eu não tenho acesso a isso, nem eu, nem vocês, porque isso é-nos completamente vedado. As gordas do Expresso
Marcelo dá tempo a Costa, as figuras que Marcelo tem feito mostram bem a qualidade do político que temos na presidência da República, meus caros. Governo admite dificuldades no imediato, mas isso no ano passado também já foi, há 2, há 3, há 4, há 5, e assim sucessivamente. Há sempre dificuldades, seja qual for o imediato de que estejamos a falar. Costa segura temido e avança com mudanças, mas é que não há mudanças nenhumas. Mudanças na gestão da SCN, talvez tirem um, metam outro. E concentração de urgências. Bom, meus caros, não havendo médicos, ainda hoje há mais uma notícia de um hospital qualquer em que faltam 120 e tal enfermeiros, não havendo pessoal, nem médico, nem de enfermagem, não há hipótese nenhuma de atender os doentes. Nenhuma. Tudo o resto é treta, ok? Fisco, Fernando Santos diz ser gestor e não treinador. Ora, estivemos nós todos enganados até hoje, meus caros. Nós todos pensávamos que o Fernando Santos era o treinador da seleção. Afinal, não. Afinal, é apenas gestor. E dos 10 milhões que recebeu da Federação Portuguesa de Futebol, apenas declarou 70 mil. Apenas porque não era treinador. É apenas gestor de uma companhia de brindes, que entretanto também vendeu, arrecadando 30 milhões em mais-valias. Enquanto o povinho anda distraído com a bola, com o Ronaldo e com o Fernando Santos e com a Seleção Nacional, andam estes tipos a fazer negócios de milhões, mas milhões por ano, não é por década, é por ano mesmo. Cá em baixo, guerra entre sindicatos e administração, ameaça de TAP. Bom, é só mais uma ameaça, porque a TAP é como uma ilha, está ameaçada por todos os lados. Não, talvez não. Uma península, está ameaçada por todos os lados, menos por um. É quem salva a TAP à custa dos nossos milhões é Pedro Nuno Maserati. E diz que a greve é uma possibilidade e pode comprometer negócio no verão. Vejam bem, meus caros, quando nós mais precisamos da TAP, é aí que ela nos vai falhar. Só não nos falhará nos 10 mil milhões que nós vamos ter que lá injetar. Aí é que ela não nos falha de certeza absoluta.